O ex-assessor do Alexandre de Moraes, que cuidava daquela repartição da censura totalitária, acabou de dar mais uma entrevista pro Estadão e solta mais uma bomba. Mas parece que ninguém tá dando muita importância pra isso, afinal de contas todo mundo só quer falar do Pablo Marçal. Eu concordo, foi uma censura, é uma injustiça o que estão fazendo com o Pablo Marçal. Mas isso tudo só está acontecendo, nós só estamos nesse estado de censura, perseguição, de totalitarismo, porque foi iniciado por Alexandre de Moraes, criou-se agora os precedentes para que outros juízes decidissem fazer a mesma coisa. Essa bomba que esse cara soltou agora nessa entrevista é mais uma que mostra que houve, sim, uma diferença muito grande nos pesos entre a esquerda e a direita e como o TSE trabalhou para censurar apenas a direita durante as eleições. O coitado, esse aqui é um coitado, gente. Assim, me desculpa, o cara, querendo ou não, ele participou sim ativamente, seguindo ordens daquela ditadura, nessa ditadura que a gente tá vivendo, que inclusive o Pablo Marçal tá sendo vítima, é a vítima da vez, mas ele foi o operacional dessa ditadura, cumprindo ordens e agora pegou o celular dele e mostrou, e o celular, as conversas mostraram que realmente era uma organização criminosa. O que o Alexandre de Moraes faz? Abre mais um inquérito legal de ofício, onde ele é vítima, ele é o investigador e ele vai dar a sentença. E esse coitado aqui tá morrendo de medo. Eu vou te mostrar a entrevista que ele deu pro Estadão, mas antes, olha só. A CNN, Talhaferro, diz que teme pedido de prisão de Moraes. Pode ter certeza, irmão. Você agora é um desafeto Moraes, ou seja, você cometeu o maior crime do Brasil, que é fazer com que o Moraes cisme com você. Agora, olha essa entrevista que ele deu pro Estadão, pra você entender a gravidade da situação, né? Aqui ele fala, ó, era chuva de demandas, afirma perito. Vou aumentar aqui para você poder chegar. Aqui explica, é aquela introdução falando o que ele é, o que cargo que ele ocupava. Nessa parte, todo mundo, olha só. A reportagem tentou falar com Moraes até a noite de ontem e não havia obtido resposta. O celular do perito ficou 6 dias em posse da Polícia Civil no estado de São Paulo em maio de 2023, quando ele foi preso em flagrante por uma ocorrência de violência doméstica. Os investigadores buscam descobrir se alguém acessou o telefone do perito. Bom, aparentemente, obviamente, alguém acessou. Quem o senhor acredita que pode ter vazado as mensagens? Posso afirmar que não tenho relação alguma com as informações retiradas do meu aparelho que ficou ilegalmente apreendido por 6 dias. Caberá à investigação apurar ou reconhecer minha inocência. Espero que os responsáveis por mexer em meu celular sejam responsabilizados. O senhor acha que tem como reunir provas de que não vazou as conversas, dado o tempo que passou desde a ocorrência? Aqui, o que acontece? Eles já sabem, Moraes vai pra cima desse cara. Ele vai pra cima desse cara. Moraes instaurou um inquérito de ofício para investigar essas fontes da imprensa, o que por sua vez é um grave risco à liberdade de imprensa, mas não tô vendo ninguém falando isso, tá todo mundo falando só de Pablo Marçal. Preste atenção, se nós não fizermos algo contra esse precedente, essa jurisprudência, essa ditadura do Moraes, todos nós sofreremos o que Pablo Marçal sofreu. Pessoal, a coisa tá ficando feia para o Alexandre de Moraes. Não para, simplesmente não para de vazar mais e mais informações. E agora, depoimentos do seu assessor. A gente vai ver na íntegra tudo que ele falou. E meus amigos, isso da história já aconteceu antes, tanto foi com o Stalin. Stalin tinha todo o seu sistema opressor e ele tinha seus dois amigos que do nada, em um belo dia, ele acordou e mandou matar os dois. E agora a gente consegue ver uma pequena semelhança. O Alexandre de Moraes tinha os seus capangas no TSE, no judiciário, e agora que estão vazando as mensagens deles e eles estão dando depoimentos, vão ser também jogados fora, como sempre aconteceu na história com ditadores. Eles descartam pessoas que podem incomodá-los, que podem cismá-los por eles. E olha só, pessoal, vou mostrar pra vocês na íntegra tudo que ele falou. Tá com medo de ser preso e no final, o Glynn, ele tem uma nova carta na manga. Tem mais mensagens, tem coisas mais pesadas que podem acabar com toda a nossa dúvida do que aconteceu em 2022. Foi ele que disse isso. A parte que eu achei interessante, ó, começa aqui. O senhor considera que houve pedidos indevidos do gabinete do ministro? Não sou técnico para responder essa questão. Estava no TSE, as eleições foram uma loucura, a carga do trabalho absurda e havia uma chuva de demandas vindas de muitas pessoas. Muitas vezes tinha a sensação de que alguns pedidos não eram ligados às eleições ou com questões do TSE, sim. Questionei meus superiores e me foi explicado que estava tudo certo, não havia problema nenhum e que era para seguir apenas fazendo o meu trabalho. Não questionei e busquei fazer o meu melhor, sem maiores ponderações. Espero que eles realmente estejam certos. Sempre aquele papo de, eu só estava seguindo ordens. Eu não sabia que estava acontecendo. Me poupe desse papo, né, pessoal? Ele sabia muito bem as ilegalidades que estava cometendo. Aqui ele admite que percebeu que boa parte das decisões do TSE e principalmente esse grupinho, né, ditadorzinho que o Moraes criou lá dentro,
não estava ligada a ações do TSE. Era para censurar pessoas que não tinham nada a ver com a eleição. O senhor se sentia pressionado? Como falei, era uma chuva de demandas. Pessoas poderosas, midiáticas. Claro que isso me deixava apreensivo, mas, dado que eram ordens do ministro e como respeito muito ele, fazia o melhor para atender totalmente a demanda. Qual era a orientação do ministro? Cumprir suas ordens com celeridade e conteúdo robusto. Não existia alternativa de dizer não ou deixar de fazer o que era mandado. Várias vezes trabalhávamos de fim de semana. Precisávamos voltar em emergência para trabalho presencial em Brasília. Se reunia com os juízes auxiliares do ministro, o que eles queriam? Sim, queriam cumprir as determinações do ministro. Também eram muito pressionados. Havia algum direcionamento de suas pesquisas sobre bolsonaristas? Olha isso aqui. Presta atenção nesse trecho. Posso afirmar que a direita foi mais investigada sim. Poucas e raras as pessoas de esquerda para quem recebi demandas de investigações. Isto é estatístico. Toda a parte do depoimento dele ele fala, não, era a mão do ministro. Os outros ministros entravam em contato comigo para também cumprir ordens do ministro. Era tudo a mando do Alexandre de Moraes. E aqui ele afirma, a direita foi a investigada. Nós estamos falando aí do Lula, que fez mentira além de mentira durante a campanha, do André Janones, que admitiu que criou um grupo para fazer fake news contra a direita, e várias outras mentiras que foram publicadas contra Bolsonaro. Gente falando de pedofilia, gente falando de canibalismo. Nada foi censurado. Só a direita foi censurada. Então nós estamos vivendo em um país onde o presidente eleito, tá, foi eleito com a ajuda do Alexandre de Moraes. Me desculpa, mas teve uma ajuda direta de acordo. Se isso aqui for verdade, se o que essa pessoa está falando for verdade, houve uma contribuição direta para o direcionamento das eleições. Isto é um absurdo. E ninguém está falando nada. Está todo mundo falando de Pablo Marçal. Teme que possa ser preso? O Dr. Kuntz, seu advogado, tem essa preocupação. Ele defende outras pessoas em casos conduzidos pelo Alexandre de Moraes e alguns dos seus clientes já passaram uma temporada presos, mesmo sem a concordância da Procuradoria-Geral da República. Caso isso aconteça, na visão dele, seria mais uma oportunidade em que, infelizmente, o ministro demonstraria que se afasta ao respeito das leis e da história de compromisso do Supremo com as garantias constitucionais. Tenho medo, sim. Então aqui estava mais uma oportunidade em que, infelizmente, o ministro demonstraria que se afasta. Mais uma vez, aqui está o cara que trabalhou com o ministro, Alexandre de Moraes, dizendo, se ele me prender, vai ser só mais uma vez onde ele desrespeita os direitos e garantias fundamentais constitucionais. Mais uma. Então ele estava trabalhando para o ministro, sabendo que o ministro estava fazendo esses desrespeitos à Constituição, e tudo bem. Me desculpa, Tagliaferro, não consigo sentir Tagliaferro, não consigo sentir pena de você. Você sabia que isso estava acontecendo, você participou disso, agora você é vítima. Por que eu estou falando isso? Todo mundo da imprensa, todo mundo da esquerda que ainda bate palma para o que Alexandre de Moraes fez, saiba de uma coisa, um dia você estará na posição do Tagliaferro. Você será vítima dessa ditadura que vocês estão ajudando a instaurar no Brasil. Mas está claro, relato dele, a perseguição por enquanto era só contra a direita, nas eleições era só contra a direita. Quando não sobrar mais direita, se ele conseguir executar toda a direita ou prender todos, para onde vocês acham que ele vai? Vocês acham que vai ser paz e amor, todo mundo vai andar com as mãos dadas na praia? Será que vocês não entendem que a bazuca e a mira já está voltando justamente para vocês que batem palmas para isso? Então, beleza, censura contra Pablo Marçal, absurdo, sou contra. Mas e a censura contra todas as outras pessoas? E os presos do 8 de janeiro? E os deputados sem passaporte? E pessoas sem redes sociais? Tudo tem que ser anulado, não é mesmo? Com todas essas bombas que vazaram contra Alexandre de Moraes, tudo tem que ser anulado. Pessoal, isso aqui é bombástico. Isso não pode ficar só no blá blá blá. Saíram informações, vazaram mensagens. O assessor admite, na época da eleição, quem era censurada, quem era investigada, quem era perseguida era a direita. Olha só, um TSE foi informado por um grupo de pessoas que perseguia apenas a direita. Como que a gente pode falar que não teve interferência nas eleições?
Tudo bem, eles podem bater na tecla que a nossa urna é a mais confiável do mundo, é intocável, não tem como fraudar. Ok. Mas e essa interferência do TSE? Perseguindo pessoas de direita, censurando influenciadores de direita, acabando com o direito da direita falar e criticar a esquerda durante as eleições. Isso é muito grave, porque muitas pessoas com certeza deixaram de votar na direita porque só tinha fake news contra a direita. Tudo que a direita falava da esquerda era censurada e a gente lutou nós por nós mesmos, de boca por boca, cidadão falando com cidadão. Não, isso aí é mentira, eles estão proibindo, estão censurando a direita, a gente não pode falar. Não, isso aí também que tá falando sobre Bolsonaro é mentira, é mentira, é mentira. A gente teve que fazer esse papel e o TSE perseguindo as pessoas. Então como? Alguém me explica como não teve interferência das eleições? Teve sim, a favor da esquerda. A esquerda foi favorecida pelo nosso judiciário nas eleições. E isso é, assim, está claro. Todo mundo está falando. O assessor já revelou que perseguia pessoas de direita. Não estamos falando de um absurdo, apontando coisas da nossa cabeça, criando informações, não. Está comprovado. Ele perseguiu a direita no Brasil. Isso não pode ficar assim. E pessoal, o Glynn disse que tem uma carta na manga e 2022 deve finalmente ser explicado. Ele está soltando diversas arbitrariedades e parece que o judiciário, jornalistas, a esquerda não estão tentando dar, estão tentando, né, não dar a devida atenção, tentando deixar isso ficar por essas mesmas e acabar, né, sendo boato aí do povo, mas o Glynn deixou claro que o pior ainda não saiu. Tem muita coisa para falar, olha só. Com todas as revelações que estão surgindo, uma grande reviravolta pode acontecer. Pouco a pouco, a reportagem pós-reportagem, os 6 GB de mensagens do ministro Alexandre de Moraes e seus assessores estão trazendo à tona informações chocantes e inimagináveis sobre o processo judicial e eleitoral que vem censurando e perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O modus operandi, o domínio das instituições e até o ódio contra opositores foi escancarado. Ao que tudo indica, o jornalista Glenn Greenwald ainda fará novas revelações graves e uma delas será acachapante. Tudo isso leva a crer que em breve, 2022, será enfim explicado. Ninguém consegue entender como um ministro como um ex-presidiário que sequer pode sair às ruas sem ser duramente achincalhado, né, massacrado nas ruas, xingado, né, toda vez que ele sai acontece isso, voltou à cena do crime. Enquanto isso, Jair Bolsonaro é tratado como herói nos 4 cantos do Brasil, mas está inelegível e corre sérios riscos de prisão pela mão deste mesmo sistema. Então está muito estranho. E Glynn vem mostrando das suas reportagens que vai sair mais coisas, pessoal. E o Moraes dá a pior desculpa possível para o vazamento de mensagens que revelou o escândalo. Ele deu um chilique e tentou dobrar a aposta, mas amigos, é insustentável tudo isso que está acontecendo. Isso aqui que ele está fazendo agora mostra ainda mais isso. Não vai ficar só por essas. Precisamos acelerar, né, as assinaturas lá naquele pedido de impeachment do Moraes. E o povo tem que sair para as ruas. Se você não pode ir para lá em São Paulo, que saia na sua cidade mesmo, em todas as cidades do Brasil. O povo precisa ir para a rua pedir impeachment desse cara. Olha só. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal afirmou que o vazamento das mensagens que expõem supostas ilegalidades cometidas por ele no Tribunal Superior Eleitoral está ligado a uma organização criminosa que visa desestabilizar as instituições republicanas e, eventualmente, fechar o STF. A análise faz parte do inquérito aberto pelo ministro na segunda-feira, dia 19, cujo sigilo foi levantado nesta quinta-feira, dia 22. A afirmação soa quase como uma desculpa esfarrapada. O inquérito foi instaurado após a Folha de São Paulo revelar que o gabinete de Moraes teria ordenado informalmente a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões contra manifestantes, jornalistas e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no contexto de inquérito das fake news.
Moraes, que estranhamente também conduz essa nova investigação, destacou que a divulgação de mensagens privadas entre os servidores do TSE e do STF é mais um indício da atuação estruturada dessa possível organização criminosa. Então, olha só. A polícia conseguiu pegar esse celular. De alguma forma, não foi ainda, né, mostrado pra gente. E apreendeu esse celular, ficou ali 6 dias com esse celular. E alguém dessa polícia ou alguém de fora, não sabemos o que aconteceu, conseguiu acesso a essas mensagens, salvou e mandou para o Glyn vazar. Isso o Moraes está destacando. Pegar essas informações do celular que realmente, né, teve ali, a gente não sabe como, se foi legal ou ilegal, mas independente, revelou crimes do judiciário. Aí ele, que seria a vítima desse vazamento, porque tá saltando podres dele, ele abriu uma nova, né, uma nova investigação para investigar pessoas que vazaram essa informação, que pode ter sido um crime vazar essa informação contra ele. Mais uma vez ele é a vítima, o acusador e quem vai ser o juiz. Este homem não para. E quem está fazendo isso? Toda essa articulação da direita para desestabilizar o judiciário é uma organização criminosa para tirar ele do STF, para derrubar o STF. Inacreditável. De acordo com Moraes, a organização criminosa, né, em questão tem como objetivo derrubar o Estado de Direito, atacando especialmente o Poder Judiciário e, em particular, o Supremo Tribunal Federal. Não, Moraes, não estamos atacando o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário. Tem muitas ilegalidades, nós temos críticas sim, mas você, com as provas que vazou e com os depoimentos do assessor, nós queremos o impeachment de Alexandre de Moraes. Não é golpe de Estado, não estamos contra o direito, a democracia, o judiciário, o TSE, o STF, não. Queremos o impeachment do Alexandre de Moraes, mas ele está tentando alegar outras coisas. Ele enfatizou que essa articulação visa a cassação de membros da Suprema Corte e ao fechamento da instituição, buscando o retorno à ditadura e o afastamento da observância da Constituição Federal. Eles vão vir com aquele papo, né, de narrativas e mais narrativas. O caso ganhou força após a apreensão do celular de Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial do Enfrentamento à Desinformação do TSE, pela Polícia Civil de São Paulo. Tagliaferro foi intimado a depor nesta quinta-feira, dia 22, pela Polícia Federal, e seu novo celular foi apreendido. A defesa de Tagliaferro criticou a condução do caso por Moraes, afirmando que ele nega qualquer envolvimento no vazamento. Moraes recebeu apoio de outros ministros do STF, incluindo o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, e o decano, Gilmar Mendes, que minimizaram a relevância das reportagens sobre o caso. São mais de 6 gigabytes de diálogos e arquivos trocados via WhatsApp entre auxiliares de Moraes e membros de sua equipe no TSE e no STF. A defesa de Tagliaferro sugeriu que ele pode ser uma vítima ou uma testemunha importante no caso, criticando o que considera um excesso da condução nas investigações. Moraes, por sua vez, continua firme na condução do inquérito. Para o jurista André Marcília, o novo inquérito é ilegal e Moraes devia estar sob suspeição. Então não existe ele criar um inquérito para investigar mensagens vazadas da assessoria dele que incrimina ele. E ele vai ser o acusador e o juiz. Isso não pode, está errado novamente. Ele está cometendo crimes novamente, mas esse homem não vai parar. Enquanto o povo não sair na rua e não fazer o grito forte que ecoe o mundo inteiro, todas as nossas instituições, a PGR, a OAB, entendeu? O Senado, o Congresso, o mundo todo volte os olhos para o Brasil. Se nós não fizermos esse grande grito, o impeachment de Alexandre de Moraes não vai acontecer nada realmente. Mas se o povo mostrar sua força e sair nas ruas em peso para pedir que esse homem saia, algo vai acontecer. Eu acredito, eu tenho fé.
Eu tenho fé que isso pode acontecer, pessoal. E tudo isso que tá acontecendo serve para mostrar também para a esquerda, que agora eles estão todos bonitinhos, lindos, batendo palminha para o ditador Alexandre de Moraes. Olha que lindo, ele está censurando a direita, ele ajudou nós na eleição porque nós fazia fake news e a direita era totalmente censurada até nas verdades. Para você que talvez não saiba, nós fomos proibidos até de fazer ligação do Lula com o Maduro, e a gente já viu que o Lula defende o Maduro, está defendendo o golpe que aconteceu na Venezuela. Então, a gente foi proibido de falar verdades, enquanto a esquerda foi totalmente liberada para falar mentiras e mentiras e mentiras. Mas está servindo para a esquerda ver que até o seu assessor ali, que aconteceu de acabar vazando as informações do celular dele, agora vai ser perseguido também e provavelmente vai ser preso, viu? Nesse novo inquérito aberto, não, porque ele faz parte de uma organização fascista da direita que serviu pra soltar essas mensagens e criar tal, vai ter alguma narrativa assim, meu amigo. Pode ter certeza, mas a esquerda tá vendo e eles podem ser os próximos, porque quando vazar alguma coisinha da esquerda ali, que possa, né, quem sabe, tentar incomodar Moraes, eles vão ser os alvos também. Então que fique bem claro que este homem, ele não vai parar enquanto tiver qualquer um que falar um A dele. Então, e a esquerda gosta de falar. A esquerda, se ela quiser criticar o Moraes, ela gosta de querer criticar. E aí, quando eles sentirem que não podem e serem perseguidos por isso, aí, meu amigo, aí eles vão ver a cagada que ajudaram a criar. Tá bom? Peço para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, né, o que você acha sobre todas as informações vazadas e se você vai nas ruas cobrar o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu quero muito ver esse posicionamento de vocês, tá? Me ajude a compartilhar esse vídeo também para mais pessoas, para que os patriotas saibam o que está acontecendo no Brasil. É muito importante, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.